Graças paz a todos, amém. Nós estamos aqui começando mais um podcast. Hoje o nosso convidado é o meu amigo Eduardo e nós vamos comentar um pouco aqui, vamos falar um pouco sobre o testemunho de vida dele, algumas coisas que aconteceram na vida dele, Deus na vida dele, né? E sobre dois princípios, dois padrões, né? O sacerdócio padrão de Deus e o sistema mundo. Então, solta a vinheta. Já começar como de costume a gente sempre começa, né, perguntando como foi a sua trajetória, né, a sua trajetória de vida até você encontrar Jesus, né, eu queria que você contasse um pouco aí da sua infância, onde você foi criado, suas origens, né, experiências até esse ponto, até você encontrar Jesus. Ok, primeiramente aí obrigado pela oportunidade, né, e agradecer aí, principalmente a audiência de vocês, né, a audiência aqui da galera, Amém. Da igreja, excepcional. Amém. Então, é com alegria que a gente vem bater esse papo. E minhas origens são simples, né, Tarcísio? Origens simples mesmo, né? Meu pai, ele era tipógrafo, funcionário do Estado, minha mãe, dona de casa, né? Os dois se converteram, mas bem depois. Você foi daqui ou você foi daqui, é do interior? Meu pai é de Aquiraz e a minha mãe de Acaraú. Mas eu sou de Fortaleza. Você sempre passou sua vida aqui? Sempre, a minha vida toda aqui. Então, a origem simples, meu pai muito trabalhador, sempre, né, sempre teve atenção para a família. A questão da família foi muito forte, a união do meu pai e da minha mãe, né? Amém. Então... E deixa eu perguntar, no caso, quando você nasceu, o seu lar já era cristão ou eles já eram cristãos? Não, de alguma forma minha mãe e meu pai acreditavam em Deus, né? Mas certo. O evangelismo veio fazer parte da vida da minha mãe e do meu pai um tempo depois de um tempo de sofrimento, né? Então você já era vivo, já? Já. Entendi. Já tinha aí 13 anos. Quando eles se converteram? Quando meu pai se converteu e eu comecei a entender, né? De alguma maneira ali na cabeça de um adolescente de 13 anos, né? O que Deus queria fazer. Amém. Nas nossas vidas, né? E assim, a sua história, eu sei um pouco da sua história, né? E tem um fato aí muito, muito interessante. Você me falou uma vez que quando você nasceu, né, na sua ali, bem novinho, né? Vamos dizer dessa forma, você teve um caso médico, né? Que você já foi um milagre de Deus, né? Queria que você contasse um pouco. Já tive, né? Eu tive logo esse bônus, né? Da misericórdia divina, porque eu nasci com paralisia infantil. Eu não mexi as pernas, eu fui internado. Eu não mexi as pernas, a médica pegou a chave do carro e passava com força nas minhas pernas e eu não tinha nenhum tipo de reação. E aí a médica orientou fazer um internamento às pressas e aí Deus operou um milagre. E poucos dias de nascida a minha mãe conta sobre glória isso, né? Deus, e eu tenho marcas ainda, tenho uma marca no meu pé e tenho uma marca na minha coxa de soro, de tratamentos, né? Que foram muitos dias para me poder me recuperar. Eu fui bem doente quando eu nasci, né? Amém. E aí, queria que você contasse um pouco ali no decorrer da sua vida, né? Algumas experiências que você teve até encontrar Jesus ali. Sim. Como era o Eduardo antes, né? O que foi que Deus fez depois? Eu tive uma infância feliz, a música sempre foi presente na minha vida. Mas com 12 anos, na minha adolescência, eu tive contato com álcool. 12 anos, cara? As coisas espirituais começaram a acontecer mesmo, de fato, bem cedo na minha vida, né? Apesar de eu, por teimosia, né? Muitas vezes, deixar para a última hora, né? Foi influência ali de amigos, né? Como foi que você encontrou essa... Influências de amigos e até o pessoal da família. Eu fui para o interior, quando eu tinha 12 anos, a primeira vez que eu tive contato com bebida, eu tomei um pó com 12 anos, eu entrei num estado de coma. Eita! De coma alcoólico. Sério, cara? A minha mãe foi às pressas para lá, em família? Interior. Tava em família? Tava em família com meus primos, mas tinha alguns amigos e a gente foi brincar numa brincadeira que a gente botava a bebida no copo e batia e virava. Aí, pronto, a primeira vez já... Aí pronto, aí eu apaguei e a minha mãe chegou desesperada lá e eu tava de férias. Eu tinha um costume na minha adolescência de todas as férias, ou eu tava com os meus familiares em Acaraú, ou eu tava com os meus familiares em Aquiraz, né? Eu tinha os meus avós. Entendi. Nas duas, meus avós eram vivos, né? E até
os meus 15, 16 anos, eu vivi essa realidade de ir pro interior sempre nas minhas férias. Entendi. E aí, como foi assim, depois dessa situação, você continuou tendo problema com álcool? Continuei tendo problema com álcool, não numa intensidade como foi depois da morte do meu pai, né? Eu provava a bebida e quando eu comecei a desenvolver, né, a música, os instrumentos, né, começaram a ser apresentados nas amizades, eu comecei a me interessar por percussão e por bateria, depois eu comecei a tocar em bandas. Entendi. E Né? você começou a se interessar, qual a idade mais ou menos? Assim? Com 14 anos, né, com 13 para 14 anos, aí eu já estava me envolvendo com percussão. Né? Com 15 anos, eu estava estudando bateria já, e com 17 para 18, eu já estava tocando profissionalmente. Eu tive algumas experiências com bandas pequenas, mas o primeiro show que eu toquei mesmo, novo, né, muito nervoso na época, foi um negócio assim espetacular, eu nunca me esqueço, né? Foi com 17 anos de idade que eu viajei para fora para poder tocar com a banda profissionalmente. Aí depois eu fiquei nesse circuito até os 27 anos. Dos 17 e o álcool aos sempre 27. No meio da... E o álcool passou a ser presente depois dos 18 anos, né? Que foi quando você perdeu seu pai? Não, meu pai eu perdi com 25. 25, né? Perdão, meu pai perdi com 22. Entendi. Né? 22 aos 27 anos foi o período mais de trevas da minha vida, o período mais difícil que eu tive na minha vida. Entendeu? É complicadíssimo para mim. Mas sempre trabalhando com a música e vivendo essa realidade, né? Porque quando meu pai faleceu, eu tinha 22 para 23 anos. E aí eu senti uma falta enorme da perca. Entendeu? E meu pai já era cristão, era um homem de Deus, né? Ele Você era ainda diácono não? da Assembleia de Deus. E eu não, ele insistia para mim ir para a igreja e eu sempre dava uma desculpa e vivia tocando. Ele me apoiava muito na minha vida musical, mesmo eu tocando no secular, eu sei. porque ele me evangelizava em casa e tinha esperança de que eu Sim. fosse congregar um tempo, né? Será Mas que ele não viu isso. Ele já pensava assim, na tua ida pra igreja, ser músico na igreja, talvez, né? Exatamente. Me levava para os cultos, eu ia, só para fazer a vontade dele. Aham. Entendeu? Mas aí, quando meu pai faleceu, ele não viu a minha conversão. 5 anos depois, com 27 anos de idade, aí eu tive um encontro com Cristo. Com 27, um encontro verdadeiro. Muito forte. Eu tive uma experiência muito forte com Deus. Mudou a minha vida até hoje. Tua relação assim com ele era boa? Uma boa relação? A tua relação com teu pai era boa? Vocês tinham um relacionamento bom? A relação do meu pai não era boa, mas não por causa do meu pai, mas porque eu não entendia, entendeu? Eu tinha uma rebeldia e uma raiva muito grande. E eu tinha, ao mesmo tempo, eu era muito independente, entendeu? Eu comprei o meu primeiro carro com 18 anos, né? Com o meu trabalho de músico e tudo, 18 para 19 anos. Já recebia o suficiente para... Já. Eu comprei o meu carro, né? Porque depois que eu saí do exército, eu servi o exército 19 a 20, né? Então, com 21 anos de idade, eu tinha um carro que era melhor do que o do meu pai, entendeu? E aí eu colocava a bateria dentro, tinha o meu instrumento, tinha o bag, tinha prato bom, tinha tudo, colocava dentro e ia tocar na noite. De quarta a domingo eu tocava no circuito. Sem parar, direto, toda noite. Sem parar. De quarta a domingo eu tocava com... Um dia eu estava tocando com o pessoal do samba, no outro dia eu estava tocando com o pessoal da MPB, no outro dia eu estava tocando com o pessoal do forró, né? E assim sucessivamente. Em Fortaleza, só que em Fortaleza. Às vezes eu ia para o interior do estado, viajei muito o interior do estado para tocar, com banda de forró, festa de São João. Mas em Fortaleza eu era bem atuante aqui. Então, financeiramente, sim, você estava confortável na sua vida musical. Cassis, financeiramente... Porque você já tinha dinheiro para comprar carro, né? Naquela Exato, época, né? mas porque eu também trabalhava. Ah, você tinha outro emprego. Eu tinha outro emprego. Assim, eu era promotor de vendas, eu passei um ano, inclusive é curioso que o ano que eu passei trabalhando e me acordando cedo e dormindo muito tarde, né, eu saí de uma empresa, recebi uma rescisão e comprei o carro. Mas nesse ano eu fui diagnosticado com esgotamento físico. Eu fui num médico, numa consulta, o médico falou, como é que é a sua vida? Eu falei. Por causa dos dois empregos, Por causa dos dois noites empregos. perdidas aí tocando. Chegava em casa 3 horas da manhã, depois de ter tocado, 4 horas da manhã, e 9 horas da manhã eu estava no supermercado, trabalhava até as 5 da tarde. Eita. Entendeu? Aí no fim de semana acabava logo tudo. Quero emendar, quase que emendando um dia no outro e... Onde eu encostava eu dormia.
Entendeu? É que nem quando eu servi o exército. No exército tem duas coisas que você dá mais valor, que são mais importantes. É água e sono. Água e sono, né? Comida sempre tem à vontade, mas água Mas e você diz sono... comida também, você tem que ficar toda hora ali procurando algo para Exatamente. no treinamento, né? Tem que se alimentar, principalmente no treinamento, né? Mas no dia a dia, depois do treinamento, quando você passa o período de treinamento, ou o período básico, como é chamado, aí você fica mais tranquilo, fica só tirando serviço, né? Mas aí entra a parte de você tirar serviço 24/24, entendeu? Tarcísio é muito puxado. Na organização que eu servi, que foi a companhia de guardas, a gente tirava serviço 24/24 durante 3 meses. Então era muito puxado mesmo. A gente valoriza muito a questão do sono. E dormia pouco. Então onde a gente gostava, dormia. Eu passei muito tempo assim, entendeu? Por causa da música. E quando eu servi o exército, eu não tocava em banda porque eu não podia. Pois é, eu já Não fiquei dava... pensando como é que quando você serviu o exército, como era que ficava a sua rotina, né? Não, foi um ano parado, né? Eu dava canja. Eu saía com os meus Só amigos. quando dava certo ali, né? Exato, eu saía com os meus amigos, né? E aí ia para uma festa. Tava lá, tinha um músico conhecido me chamava para tocar, eu ia tocava, entendi. mas estava todo mundo ali em amizade, mas não dava para arcar com um compromisso por causa do compromisso com o exército, entendeu? Foi 11 meses e 26 dias. E aí, enquanto você tava nessa vida, seu pai e sua mãe ali intercedendo, orando, esperando, Meu pai crente, né? a minha mãe crente, intercedendo, orando, investindo na minha vida, né? E foi assim o testemunho do meu pai. Você morou com eles até muito tempo, assim? Morei com o meu pai e a minha mãe praticamente a vida toda, né? Quando eu me casei agora, há 6 anos atrás, aí foi que eu vim morar. Ah, né? entendi. Exato. Então naquela época você ainda morava com Morava com a minha mãe, com a sua mãe, meu né? pai. Que seu pai você já... E a minha mãe, antes de perdido, né? falecer, 3 meses, Deus me deu a graça de poder cuidar da minha mãe. Que a minha mãe, foi trágica a morte dela, né? Minha mãe faleceu em casa de um choque na geladeira. Né? Mas Deus me deu graça, Deus me deu consolo e me deu uma palavra sobre isso. Amém. E me deu a graça de poder cuidar dela, porque eu não estava tendo muito contato com a minha mãe. Você casa, você vai morar com a sua esposa. Sim, claro, é. A vida é diferente, né? Isso. Muitas questões para tratar com a minha esposa e tudo. Mas Deus me deu essa graça depois de poder cuidar da minha mãe e passar os últimos dias com ela, né? E a palavra que você falou, qual foi a palavra que você recebeu? Deus falou para mim, Deus confortou o meu coração, né? Porque ela faleceu no dia do aniversário dela. Sério, cara? Sério. Então, Mas foi um choque na geladeira? Um choque na geladeira. Ela tomou um choque na geladeira e Deus falou assim que colheu ela antes dela cair no chão. Deus falou isso para mim. Então ela não teve o processo de... Não teve um processo doloroso. Doloroso de ficar ali, né? Não teve um processo de cama, de hospital. Amém, ela não glória passou a Deus. por isso. Entendeu? Porque antes dela cair no corpo, Deus falou isso para mim. Glória né? a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ele colhe, né, os seus filhos como feixe de trigo. Né? Então, Deus ele é fiel nessa questão do cuidado, né? E a gente pensa que não, mas a misericórdia de Deus assim está sempre presente, até muitas vezes em catástrofes que a gente não consegue entender, mas a soberania e a misericórdia de Deus. Eu acredito nisso. Amém. Eu acredito nessa palavra de conforto que Deus me deu. Eu fui orar e perante os meus familiares e tudo, eu não estava muito emocionado no primeiro momento, porque foi tudo de uma hora para outra, né? Mas depois, na busca, Deus falou, né, maravilhosamente. Ela é uma serva de Deus, né? Amém, glória a Deus. Minha mãe é uma serva de Deus, um exemplo de mulher. Amém. Cara, e aí vamos voltar ali pros 27 anos ali, as últimas experiências que você teve, você me falou há um tempo atrás que teve um período muito conturbado, não foi antes da conversão ali, acidentes, Sim. né? Você acha que já era Deus ali querendo... Sim. Então, voltando lá, né? Com 23 anos eu comecei a beber muito, mas bebia muito. E eu tocava muito, já tinha dado baixa do exército, né? Servi dos 19 aos 20 anos. Então, 22 para 23 anos, quando o meu pai faleceu, aí eu comecei a beber, porque eu sentia muita ausência do meu pai. Entendi. Apesar de eu não ter tido maturidade para lidar com o meu pai e honrá-lo, porque eu não entendia esses princípios de honra na época, eu senti muito. E aí eu comecei a entrar num processo destrutivo, porque eu comecei a beber sempre, toda noite que eu saía. Né? Cheguei a um ponto
de não saber como eu chegava em casa. Colocava o carro na garagem, aí você perguntava, eu tive um problema tão sério com álcool, que eu perguntava no outro dia o que tinha acontecido e as pessoas vinham me dizer o que tinha acontecido, eu não sabia, eu não me recordava. Meu Deus, cara. E dirigia e tudo. E dirigia, meu colocava Deus do o carro céu, lá no canto, na garagem, e eu não me lembrava de nada. Não me Pelo lembrava amor de absolutamente Deus, de cara. nada. Porque o álcool, ele é uma droga muito nefasta. Ele vai, né, destruindo, né, Meu o cérebro Deus, do cara, e chega uma hora, meu amigo, que você não sabe mais, você não tem mais controle. Né? E aí eu encontrei Jesus com 27 Cara, anos. e nessa loucura aí que era, né? Nessa época aí, tu chegou a se envolver com outras drogas ou só no Não. álcool mesmo? Pesado. Mas no álcool, eu provei maconha, mas só fiz provar, porque me dava uma vontade de rir tão grande, entendeu? Que aí eu achei uma coisa assim tão banal, entendeu? Eu só Mas graças fazia a rir. Deus, né? Que não, Graças a Deus, não foi uma viciou coisa que eu também, me né? apeguei. Não achei que fosse uma coisa pra mim me apegar, entendeu? Agora a bebida Agora o não. álcool quase te matou, né? Então, Sim. pelo que você falou aí, Sim. que dirigir e não lembrava de nada. Dirigir E não lembrava de acidente, nada. não... Acidente de carro sofri. Aconteceu várias vezes? Aconteceu. Antes de eu me converter, eu sofri um acidente Mas várias gravíssimo. vezes, cara, é sério? Pelo menos 3 acidentes. Meu Deus do céu. 3 acidentes eu tive O cara livramento. é um milagre vivo mesmo. Olha, 3 acidentes eu tive livramento de Deus. Né? O primeiro acidente foi na Avenida João Pessoa. Eu fui atravessar uma preferencial. Isso tudo bebo. Todos os Não, acidentes. eu tava bom. É, isso aí tu tava bom. Eu tava bom. Mas, enfim, para você ver que não é só por causa... A questão espiritual que envolve a vida do cara não é só quando o cara Eu sei. tá embriagado, mas quando o cara tá longe, né, do conhecimento da verdade, do relacionamento Sim, claro, com Deus, é complicado. Aí eu fui a passar a preferencial na Avenida João Pessoa e aí vi um Vectra e eu tava no Renault Megane, eu avancei a preferencial e o cara levou a frente do carro todinha, levou o capô Mas do carro. tu avançou a preferencial dele. Eu avancei a preferencial. Tu tava errado no caso, né? Eu tava errado. E aí o cara viu no Vectra Mas tu branco. se machucou? Nem Não. eu, nem o cara. Graças a Deus, né? O cara, quando ele bateu no carro, Tarcísio, as portas do carro, elas enrolaram assim, entendeu? Que nem assim papel. Sabe quando você pega um papel e você dobra? As portas do Vectra do cara ficou assim. E a frente do carro que eu tava... Já poderia ter acontecido uma coisa horrível aí, Foi. né? E um barulho ensurdecedor. Quando o cara bateu, foi um barulho assim ensurdecedor. Eu peguei, saí do carro, puxei o freio de mão, né? Desliguei o carro e... E o outro, qual foi o Aí eu outro? fui lá no cara, O outro acidente? né? Mas só concluí esse primeiro Vai. aqui. Aí eu fui lá conversar com o cara, aí o cara perguntou se eu era doido. Entendeu? Cara, que batento, não? Aí eu falei, não, ele muito educado, o cara. Eu falei, não, eu tô preocupado para ver como é que você tá. Aí na época o carro tinha seguro, paguei a franquia do seguro, certo. aí o seguro veio, tratou bem o cara, levou entendi. os Na dois mesma carros. hora lá? Na mesma hora. Acionei o seguro, aí levou os carros, né? O carro pra de consertar. quem tinha seguro? O teu ou o dele? O meu. O teu, né? Tinha seguro. Tá bom. Aí o meu foi para 4 rodas e o dele foi para Sanalto. Então era um negócio que eu estava tranquilo sobre aquilo ali, né? Eu não Entendi. fiquei aperreado por causa de prejuízo, né? Eu fiquei preocupado com o cara. Entendi. Porque tava Entendeu? errado, né? Deus o livre. Ainda bem Nossa. que não aconteceu nada. Agora o outro acidente que eu tive, que foi o mais grave, vamos para esse que foi o mais grave, que foi quando eu já estava assim, um mês antes de eu ter um encontro com Cristo, eu Fala aí passei. como foi. Foi quando eu tinha um bug, Aí Ecos. esse tu tava bicado. Ah, esse aí eu tava chumbado, esse eu tava muito embriagado. Eu tava na Maraponga, né, com os amigos, né, e aí bebendo muito, passei a tarde toda do sábado lá. Quando foi à noite eu saí da Maraponga para ir para Beira-Mar. E aí no trajeto eu passei pelaquela obra do terminal do Papicu, que naquele tempo estavam construindo ainda, estavam lançando os fundamentos. E eu passei numa obstrução, né? Tava assim, a metade da pista estava liberada, apesar de estar obstruído com concreto. Aí eu passei direto no escuro, Meu Deus do céu. né? E o som do carro alto e aquela coisa louca. Tava só, tu tava... Tava eu e um amigo. Aí, Meu Deus, cara. quando menos espero, na escuridão, o farol assim, eu vi só nada, assim, um buraco escuro. Meu Jesus. Aí eu freiei, E o freio na barriga, pelo amor de Deus. eu freiei, puxei o freio de mão. O carro desceu assim, ó. De lado, assim. Pá, bateu no barranco de areia. Se fosse pedra, tá assim. Tinha morrido, Aí tinha batido, tinha virado, eu podia ter morrido. Porque eu tava sem cinto. Só que E num bugres? No bug. Mal tem Tudo segurança, aberto. tudo aberto.
Tudo Pelo aberto, amor pra de você Deus, ver. cara. Aí quando eu caí, bati o peito na direção, que foi o que mais doeu muito, Aham. foi o que me amorteceu. E o E amigo, o cara? companheiro que eu tava do lado, que era muito amigo na época, bateu a testa no para-brisa e trincou o para-brisa. E na hora subiu aqui um calombo. Foi um negócio assim, triste, cara. Isso aí foi bem antes de tu encontrar Jesus. Bem antes não, logo assim com... Quase que imediato. Quase com 30 dias, 60 dias E é depois... muito interessante eu tava essa história aí. congregando. Ele já me contou, eu queria que você contasse como foi, né? Aí eu tava congregando. Pois bem, aí deixa eu fechar o assunto. Vai, pode fechar. Fechar o assunto do carro. Sim. Aí quando caiu, aí eu liguei para o reboque, aí o reboque veio, tirou o carro de dentro do buraco, eu chamei um primo meu que era fotógrafo, entendeu? Aí eu ainda bati umas fotos, entendeu? Na época, e botei o carro no guincho e levou o carro para consertar, Ainda e os prestou amigos o me carro? levaram para casa. Prestou ainda? Prestou, foi mais o cambão que amassou, que é aquela parte de ferro que tem na frente. E aí foi o que amorteceu, porque bateu na areia. Se fosse pedra, Tinha acabado. aí eu tinha virado e tinha descido mais ainda. Porque era uma vala muito grande, entendeu? Era no tempo que estavam lançando os fundamentos do terminal do Papicu, bem daquele Eu sei. viaduto. Entendeu? Então, aí depois disso, foi que eu tive um encontro com Cristo, né? Fala aí como foi Aí eu comecei a falir. a falir. Falei financeiramente. Porque eu tinha 2 escolas de música que funcionavam ao mesmo tempo, né? Na época eu tinha um time de 9 professores que davam aula para mim, né? E eu cheguei a ter muita aluno. De vários instrumentos ou só de vários na cursos tua de área? tudo. Eu tinha professor que dava aula de pandeiro, eu tinha professor que dava aula de cavaco, um professor que dava Vários aula de guitarra, instrumentos. violão, Cordas, tudo. Percussão, cordas, tudo. percussão, tudo. Eu era E tu dava professor de aula também? bateria, Ah, sim. certo. Eu era professor de bateria e Legal, de percussão. legal. E aí eu passei 3 anos trabalhando com escola de música, mas nesse tempo Deus começou a fechar, sabe? As coisas começaram Sim, a sim. não engrenar mais. E eu sofrendo acidente, bebendo muito, mas eu não entendia nada disso. Até que um amigo, que era um aluno meu, orientado pelo Espírito Santo, depois ele falou para mim, esse cara foi que ganhou a minha vida para Jesus, que é o Tarcísio. Tarcísio também, é? Tarcísio também. Aí ele foi para a escola para estudar música e ele disse que Deus falou para ele, ó, troca o curso de violão pelo curso de bateria e evangeliza o professor. Sério, cara? Falou para ele, pro Tarcísio. Meu Deus, cara. Deu tudo certo. Tudo que Deus falou pro Tarcísio, que o Tarcísio Todas fez, as estratégias, tudo deu certo. sem eu saber nada. Eu só soube isso depois que eu comecei a congregar, depois que eu me batizei. Aí ele foi e falou para mim. Aí como foi? Eu sei mais ou menos essa história aí. Pois é. O convite dele. Pois é, o convite dele foi assim, como eu estava quebrado, né? Aí ele falou assim, me ajuda a comprar uma bateria para a igreja. Aí esse meu amigo que tinha caído no bug, ele tinha um estúdio de ensaio. O cara que caiu no buraco comigo no bug, né? Aí ele tinha um estúdio e estava querendo vender o estúdio, que ele também estava quebrando. Aí ele vendeu a bateria pro rapaz. Vendeu a bateria, ele vendeu a bateria peu reduzida, que custava R$5.000, ele vendeu por R$1.500 para esse meu aluno. Mas o cara é abençoado de todo jeito, né, mano? Era que na verdade ele estava comprando para a igreja estava pagando. Aí eu fui, comprei a bateria, né, para ele, pro aluno, e ele fazendo curso de bateria. Ele diz: não, você batera da igreja, mas só quem ia ser o batera da igreja era eu, mas não sabia. Né? Acho que nem ele sabia. Vai. Nem ele sabia. Pois bem, aí a gente comprou esse instrumento e depois que eu fiz isso, ele me chamava para ir para a igreja, mas eu não ia, né? Aquele perrengue Eu sei. terrível, né? Vai para a igreja para quê? Né? Cheio de demônio, não tinha como ir. E aí, mas Deus começou a operar a libertação e ele me chamou para ir. Então, esse meu aluno, esse meu amigo, pediu para mim afinar a bateria e perguntou quanto eu cobrava para afinar a bateria. Né? E aí eu dei um valor para ele e ele falou assim, só que tem uma condição, você vai comigo antes do culto, porque eu preciso da bateria afinada para o culto, tá? E aí você fica no culto comigo, que eu só vou poder voltar quando acabar o culto, porque aí fica ruim para eu poder te trazer para depois voltar para a igreja. Era a estratégia dele para mim receber a palavra. Esse rapaz aí tem que dar aula de evangelismo. Tem que dar aula. O Tarcísio é um cara muito especial para mim. É um pai de família, um homem de Deus, assim. Todo Tarcísio é, né? Rapaz, Tarcísio. Tô brincando, brincadeiras à parte, velho. Então, o que aconteceu? Eu fui, participei do culto,
né? E nesse primeiro culto, eu não senti muita coisa, né? Porque era um culto de domingo, assim, uma coisa assim, bem celebração e tudo. Eu gostei bastante, mas eu me sentia... Onde foi? Qual igreja? Novidade de Vida. Novidade de Vida. Era. Onde é que fica? Novidade de Vida, quando ela chegou em Fortaleza, a congregação... Eu já ouvi falar, já só não lembro do onde pastor Marcos Barriviera, a pastora Fernanda, que são os pastores da igreja, né? E o onde pastor, é que fica ela? O pastor que é presidente dessa missão, desse ministério, é o apóstolo Paulo Testes, que faleceu de Covid agora, né? Infelizmente, é um homem de Deus assim. Onde é que fica lá? A primeira, hoje, ela fica ali na Sapiranga, mas na época ela ficava ali no Cocó. Na época da tua conversão, né? Na época da conversão, que era uma comunidade menor, né? Entendi. Então eu fui num culto de domingo, gostei, mas aí ele me chamou para ir num culto de quarta-feira, eu já fui de bom grado, né? Deus começou a operar na minha vida e eu comecei a me desmontar, entendeu? Me desarmar em relação a tudo isso, né? Porque eu tinha pavor, né? De cristão, de ser cristão, porque alguma coisa dentro de mim dizia que ia acontecer alguma coisa comigo se eu fosse crente. Alguma coisa... Será isso que era o diabo, né? Eu sei, mas assim, geralmente a gente quando tá assim no meio da bagaceira mesmo, às vezes a gente tem mais receio da conversão pelo que vai deixar de fazer, né? Sim. A gente já vem automaticamente aquela, vou ter que deixar de fazer isso, vou ter que deixar de fazer aquilo, vou ter que deixar de... Mas é isso também, né? É uma crise. Se instala uma crise, né? Mas é Deus batendo na porta. Né? Quando alguém tá nesse dilema... Aí os capeta fica louco também, né? Fica louco, exatamente. Quando alguém está nesse dilema, é porque ele está batendo na porta. É aquela palavra, diz que eu bato a porta. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele ceará comigo. Glória a Deus, amém. Entendeu? Então, quando você está dentro de casa e alguém bate a sua porta, a primeira sensação é de infortúnio, né? Poxa, quem é que está ali? Quem que tá batendo a porta uma hora dessa? Então, você não reage bem. Mas depois, quando que você conhece quem tá batendo a porta, aí você vai se alegra, né? Aí você se alegra. Né? Então, Deus constrói essa história com a gente, né? Então, Deus começou a bater na porta. Eu fui para um culto de quarta-feira lá que minhas pernas prenderam, travaram. E eu me sentia muito sujo. Entendeu? Eu vi as pessoas alegres. Depois desse dia de quarta-feira, eu entrei num processo de libertação, porque eu ia para o culto e eu via as pessoas alegres, felizes, e elas se abraçavam. E a vida que eu tinha, o mundo que eu vivia, não era assim. Entendeu? As pessoas estavam sempre querendo subir nas costas do outro, porque eu tinha que tocar mais do que o outro, senão eu perdia o meu lugar onde eu estava. Aquela coisa da selva de pedra. É uma alegria falsa, né? Uma felicidade falsa, tipo assim, no mundo a gente tem essa alegria, mas tipo assim, qualquer momento algo pode acontecer, um amigo pode trair, né? Ou falar mal de você, como você disse, tem que tocar mais do que o outro, tem que ser melhor do que o outro, então a alegria ali, uma selva mesmo, né? Exato. Qualquer hora pode acontecer algo, atenção máxima, né? Exato, é um medo instalado o tempo todo, porque você tem alegrias baseado em conquistas, não baseado em quem você é. Quando você é nova criatura em Cristo Jesus... Coisas passageiras, né? Assim. Exato. Quando você é nova criatura em Cristo Jesus, aí você passa a ter alegria sem as conquistas, baseado em quem Jesus é, não em quem você é. Amém, amém. Então esse é o grande diferencial, né? Deus tratando com a gente e nos libertando desse aprisionamento das coisas do mundo, entendeu? E é assim que Deus trabalha na minha vida. Eu sempre entendi o que Deus queria fazer. No primeiro momento, quando eu não conhecia a palavra, Tarcísio, eu não entendia nada. Eu só chorava, entendeu? Porque eu tive um momento que foi crucial, que eu vou te contar. Depois dessa quarta-feira, que eu fui para o culto, umas 2 semanas ia ter um batismo. E esse meu amigo... Eu não estava firme ainda, não tinha tomado decisão ainda em congregar e aceitar Jesus, né? E esse meu aluno estava na aula, na semana ele estava lá na aula, e aí no dia da aula ele falou assim, vai ter um churrasco lá da igreja num sítio. Mais uma vez. Tu vai comigo? E ele estava muito meu amigo, entendeu? Mas aí eu falei, ele usou ali a sabedoria para... Usou a sabedoria. Aí eu falei assim, churrasco, né? Perco por nada. Não perco por nada. Eu tô lá, entendeu? Aí eu falei, vai ser legal, né? Eu vou.
Aí eu falei, pois então tu passa de manhã em casa, como é que vai ser? Não, eu te ligo pra combinar tudo, mas já fica assim, eu passo pra te pegar. Aí você foi, chegou lá, era batismo. Aí eu fui e não sabia que era um batismo, não tava preparado pra me batizar nem nada. Aí eu fui chegar lá, tava todo mundo reunido, todo mundo muito feliz, um churrasquinho, o pastor tava tocando um violão, aí me chamou pra tocar um bongô, fazer uma percussão, né? E eu muito errado ali, me sentindo um peixe fora d'água, Eu tô sabe? entendendo. Mas gostando de tudo. Sim, eu sei como é. Entendeu? Aí tava achando tudo legal, muito bacana, né? E aí, quando deu 11 horas, ele olhou assim no relógio e disse, vixe, 11 horas, vamos começar o batismo. Eu falei, batismo? Aí ele disse, vai ter um batismo aqui. Aí eu digo, é mesmo? Aí eu comecei a ver o pessoal saindo e vestir as roupas, né? E aí eu comecei a sentir aquela vontade de aceitar Jesus e me batizar, mas eu não estava com coragem de falar com o pastor. E aí todo mundo se vestindo e eu só observando, poxa, o pessoal vestindo uma roupa branca e agora... E eu, aquela coisa me impulsionando, sabe, Tarcísio, aí me puxando, sabe? E eu digo assim, você tem que se batizar, você precisa. E só para contextualizar a minha vida naquela época, eu já vinha dos acidentes de carro. Né? Eu já estava ali na boca rota, né? Ali já falindo e tudo, devendo e tal. Aí eu, numa atitude assim, desesperada, eu disse, tá bom, amém, eu vou. Eu falei com o pastor, eu cutuquei assim o pastor Marcos, eu falei, pastor, aí ele botou a orelha assim, pode dizer, eu digo, pastor, eu posso aceitar Jesus e me batizar? Aí ele olhou para mim assim, espantado, sabe? Aí falou assim, pode. Porque geralmente, né, a igreja prepara, dá um estudo para que o cara tenha entendimento e tudo. Mas comigo ele falou, pode, claro, pode sim. Aí eu fui vestir a roupa. Quando eu vesti a roupa, eu fiquei na fila e eu entrei na água. Aí quando o pastor, né, orou por mim e falou, te batiza em nome de Jesus, que ele deitou, aí eu manifestei. Aí eu desmaiei. Entendeu? E eu não vi, eu não lembro o que aconteceu. Eu só lembro que quando eu tornei, eu estava dentro d'água ainda, o pastor me segurando, as pessoas me segurando, e eu via os líderes dizendo assim, sai agora em nome de Jesus, para nunca mais voltar da vida dele. E eu via as pessoas na beira da piscina assim orando, e outros dando glória a Deus, porque o pessoal da igreja já se conhecia, né? Mas eu era novo ali. Sim. Então um estranho ali se batizando de uma hora para outra, ninguém estava entendendo nada. Quem estava entendendo, eu acho que era só a liderança. Mas o pessoal orando, né? E aí eu fui tornando aos poucos. E nessa noite que eu dormi, Tarcísio, foi a noite mais em paz, feliz, pacífica que eu tive na minha vida. Tive outras, mas essa me marcou, porque ela foi a primeira de muitas. É porque tu tava naquela loucura ainda, né? De mal dormir, noites viradas e... tudo. Álcool e... Prisionado e acorrentado a tudo isso. Aí depois isso aconteceu, você teve uma noite eu tive diferente. uma noite tranquila, entendeu? E eu comecei a ir pra igreja, né? Daí, comecei a ir pra igreja. Aí tu já saiu de imediato? Como foi assim? Já saí de imediato. Da música, dos compromissos que você tinha, né? Que você tava trabalhando ali na música, né? Sim, já saí de imediato porque eu cheguei em casa e falei pra minha mãe não sabia que eu tinha aceitado Jesus. E aí eu falei, mãe, eu aceitei Jesus. Aí e só ela, falava felicidade, isso. Eita. Cara, eu falava isso chorando, sabe? Chorava tanto, eu só chorava. Entendeu? Só chorava. Eu ia orar, chorava. Glória chorando, a Deus, chorando. Irmão. E aí, com 3 dias depois, mais ou menos, a minha mãe, eu tava orando, a minha mãe bateu na porta do quarto, aí trouxe a Bíblia do meu pai. Meu pai tinha uma Bíblia Shed, que ele escrevia na contracapa algumas palavras que Deus, de promessa que Deus tinha falado para ele. Que tremendo, hein, mano? Com data e tudo. Meu pai escrevia na Bíblia dele. Aí tu lia e via as anotações dele. Via as anotações dele e falava assim, uau, meu Deus do céu. Deus falava e eu fico todo arrepiado, né? Arrepiado. Então, eu tive essa grata surpresa, né? De a minha mãe entender esse tempo e me ajudar. E ela chegou no meu quarto, bateu, disse, aqui meu filho, uma Bíblia para você. A Bíblia do meu pai era novinha, apesar de ter, mas era uma Bíblia Shed. Ele tinha várias Bíblias, né? Mas essa Bíblia foi a Bíblia que eu passei 2 anos lendo. E ela tinha um contexto muito legal, que ela fala sobre época, sobre clima, ela fala alguns dados, né? Para deixar o cara mais embasado com o texto histórico, né? E o contexto de tudo. E aí eu passei 2 anos lendo a Bíblia. E indo para a igreja. Congregando. Aí você passou quanto tempo lá?
Porque Eu assim, passei 3 anos e eu meio. te conheci a construir já, eu. Sim, Assim, foi a primeira vez que eu te vi, foi... Na verdade, eu nem vi lá, né? Eu vi depois, eu acho que a primeira vez que eu te vi mesmo foi até num vídeo que tem lá que você foi tocar lá na TV Diário, eu acho, Sim. né? Aí foi que eu vi você, eu nem conhecia. E depois aqui, né? sim, foi assim, ó. Eu congreguei 3 anos e meio lá. E depois desse dia do batismo, só voltando um pouco, né? Aí eu já falei pro pastor, pastor, se o senhor precisar de mim, já entrou aquela paz, já estava pacificado nesse processo. Eu falei, pastor, se o senhor precisar de mim pro louvor, tô aqui, beleza, pode me botar para tocar aí na hora que o senhor quiser. Aí ele não teve reação nenhuma, ele só falou assim, beleza. Mas depois, numa vigília que teve na igreja, ele falou, né? Quando ele veio confirmar a minha presença no púlpito, né? Aí ele olhou assim e falou, beleza. Aí no outro dia ele falou assim, ó, se você for para a escola bíblica, se você fizer a escola bíblica, aí depois você vem, a gente vai fazer um teste com você no louvor e a gente vai trabalhar nesse sentido. Eu falei, beleza, ok, tudo certo. Aí depois numa vigília ele falou que quando eu pedi a ele para ir pro louvor, o coração dele se fechou, né? E aí ele foi orar e Deus falou, não, é para você trabalhar a vida dele. Deus falou no coração e confirmou. Aí ele foi me pedir o perdão. Porque talvez ele achava que tu tava querendo já chegar assim, não, cheguei agora, já vai sentar na janela? Calma aí, peraí, né? Exatamente. Acho que ele deve ter pensado já vai isso. sentar na poltrona. Mas aí Deus foi lá e... Aí Deus falou, não, é para trabalhar a vida dele mesmo. Aí o pastor entendeu isso, Deus falou. Deus falou assim, não, investe no rapaz que o rapaz vai dar fruto. Exato. Aí qual foi o resultado disso? Eu fiz toda a parte do módulo, né? Passei 3 anos e meio. Participou, né, 3 anos e meio estudando a Bíblia na igreja e lendo a Bíblia em casa. Os 3 primeiros anos. Mas tu demorou 3 anos pra tocar ou ali quando tu começou o estudo já foi sendo introduzido? Logo ali, com um mês. Já foi introduzindo ali no louvor, né? Exato. Depois de eu me batizar, uns 40 dias depois eu estava no Ministério de Louvor, mas porque Deus tinha orientado. Com essas condições, né, especiais, né? Exatamente. Deus tinha falado. Não, e eu amei a escola bíblica. Porque eu tirava todas as dúvidas. Né? Exato, eu tirava todas as minhas dúvidas lá, que eu não entendia na Bíblia. Cara, é muito bom, né? Caramba. Aí você vivendo, imagina aí, tá? Você tá vivendo o primeiro amor. É, tremendo demais. Passando um processo, vindo de um processo de pacificação. Tudo acontecendo, cara, né? Assim, como tu disse, né? É algo muito lindo, né? A experiência que você teve com a sua mãe, né? E aí vem a Bíblia do seu pai, né? Sim. E vem essa palavra de Deus sobre a sua vida, né? Que não é questão de você estar se achando, e sim de que você vai dar frutos. Cara, pelo amor de Deus, aí as coisas vão todo dia praticamente, né? Sim. A gente pode dizer que no primeiro amor, mesmo quando a gente tá ali... Por isso que a Bíblia fala, né, que a gente não deve perder o primeiro amor, a gente deve semear, né, deve lutar por isso, porque é todo dia algo especial, você e Deus, que acontece. Sim. Pelo menos eu lembro também do meu início, e eu lembro que todo dia ali coisas que hoje não são tão comuns naquela época. Por exemplo, bem rapidinho aqui, né, só... Sim, claro. Mas eu lembro que quando eu tava assim, logo no começo, no início, nem conhecia a Bíblia direito, né? Não conhecia os versículos, os livros da Bíblia, não conhecia nada assim. E ali eu lembro que eu tava lá na casa da minha tia, tava com nem um mês que eu tinha aceitado Jesus, e me veio uma palavra assim, eu orando, veio assim na minha mente, Efésios capítulo 6, versículo 11. Desse jeito, cara. Sim, Deus fala assim. E eu não sabia nem o que era Efésios, não sabia nem onde era Efésios na Bíblia. Meu Deus, é maravilhoso isso. Certo? Então foi uma experiência muito marcante. E eu na situação em si, o porquê que Deus me deu, porquê que Deus me deu aquele versículo específico, era justamente algo que eu tava orando. Precisando. Eu tava orando assim, com essa intenção. Sim. Senhor, eu tô passando por isso, eu vou fazer isso, eu preciso que o Senhor me dê uma direção, que o Senhor fale comigo. Sim. Aí veio na minha mente, eu orando com os olhos fechados, nunca assim, foram poucas vezes que isso aconteceu, de Deus me dar um versículo, um capítulo com versículo, livro, entendeu? E tá escrito. E exatamente. Quando eu li lá, quando eu abri a Bíblia, que eu comecei a ler, que eu comecei a me emocionar, meu Deus, cara, que poder, que algo sobrenatural, e ali eu
É assim. Então, primeiro amor, se falar do primeiro amor, meu Deus, dá pra fazer um podcast só. Na verdade, o primeiro amor é o tempo todo assim. Às vezes, o que acontece é que as coisas dessa vida vão fazendo com que a gente abandone o primeiro amor, porque a gente vai se engajando com outras coisas. Mas é importante que o primeiro amor aconteça, porque ele é uma marca na história de uma convenção genuína. Isso. Entendeu? A convenção genuína, ela acontece. Se o cara vai dar razão e lugar a Deus ou não, aí vai depender de cada coração. Entendeu? Mas quando o cara dá, Deus mantém, né, Tarcísio? Aquela fidelidade e aquele cuidado. E eu passei por isso. Então eu vim disso, né? Os 3 primeiros anos de conversão minha foi assim maravilhoso. De sorte que eu encontrei muita graça de Deus. E aí começaram a vir as experiências e as visões espirituais que Deus me deu de libertação, né? Porque depois de um tempo desse cuidado, eu precisei de libertação. Precisei de ler palavras, né, específicas que Deus tinha para mim e começar no estudo da Bíblia ali com o culto não, como é que se diz? O estudo dominical, da escola dominical, né? Eu comecei a prestar atenção em muitas coisas que Deus já estava trazendo para mim, né? Que era decisivo para minha alma, coisas que eu precisava tomar decisão, né? Porque Deus queria trazer libertação. E aí eu tive algumas experiências com Deus nesse sentido aí, de libertação, que foram decisivas para mim, graças a Deus. Amém, ó. Aqui na Bíblia, só pra gente não falar um versículo assim na doida, né? Apocalipse no capítulo 2, versículo 4, quando Deus está falando para as igrejas da Ásia, né? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Sim. Né? Como é tremenda essa questão aí. É tremendo, tem que voltar, porque o primeiro amor, ele existe. Nós precisamos voltar. E quando ele fala em voltar, justamente aí é o que entra naquilo que a gente está falando, né? Se ele tá falando pra gente voltar e a gente saiu e ele tá falando volta, é pra que a gente permaneça. Sim. Né? Não é pra gente ficar indo e voltando. Sim. A gente experimentou, se perdeu, como a palavra fala, Sim. né? Então, lembra onde você caiu, como Sim. ela diz, e Sim. volta para as primeiras obras. Então, o correto é a gente viver esse primeiro amor. Sim, Constantemente, né? Porque assim, Tarcísio, é estar e permanecer. Isso. Não é só estar. A pessoa às vezes vem para a igreja, ele tem um momento com Deus na igreja, Deus fala ao coração, bate a porta, ele está diante de Deus. Ele permanecer diante de Deus vai depender de uma decisão dele, do coração dele. E aí Deus é quem vai trabalhar, Deus é que vai acrescentar todas as coisas, como a Bíblia diz, né? Buscar primeiro o reino, todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai ser acrescentada a palavra, vai ser acrescentado o cuidado, a revelação, a libertação. E a condição é você buscar o reino, né? Buscar o reino. Você dá respostas a Deus todos os dias. Né? Então Deus, principalmente no início da sua conversão, quando Deus está trabalhando isso de uma forma bem forte no primeiro amor, e você vai dando respostas a Deus, sabe? É verdade. Você vai abandonando a gente vai algumas dedicando, coisas. Na verdade, isso acontece, a gente, meu Deus, primeiro amor, essas coisas sobrenaturais, mas a gente, às vezes, tem que lembrar que a nossa dedicação também para com Deus era outra também, né? Sim. A gente talvez perdia noite de sono, a gente orava, a gente Sim. buscava, a gente pensava nele toda hora, então... Exatamente. O canal tava ligado toda hora. Exatamente. Por isso Deus, que na verdade, Deus é o ar que a gente respira. E o pastor Jonas, desculpa, Não, né? pode falar. Só pra frisar, porque ele falou isso agora, esses dias, né? Que Deus, ele continua o mesmo. Deus, Sim. ele não muda, ele não muda. O princípio dele, a fidelidade dele, o sobrenatural dele, ele não muda. Sim. Né? A gente é que muda. Sim. E a gente é que deixa de experimentar certas coisas por causa dessa mudança Sim. nossa. Né? Sim. Então Deus, essas experiências é pro dia de hoje, é para amanhã, é para depois e eternamente, até que ele volte. Exatamente. Tem que ter um coração de criança, né? Se não tiver um coração de criança, não verá o reino. O problema das religiões e fora do evangelho, fora da palavra, é essa, que endurece o coração do homem, evidencia o homem e Deus fica de lado, né? O evangelho não, o evangelho centraliza Cristo,
Cristo centraliza Deus na nossa vida e nós, perante o Senhor, para estar e permanecer diante de Deus, precisamos estar como uma criança. Amém. E as pessoas que têm religião e dizem assim, tenho Deus, não tem muitas vezes o coração como o coração de uma criança. Nessa perspectiva, para ser nutrido, né, diante de Deus durante um tempo, né, para que possa desenvolver. Cara, né, isso é muito poderoso que você está falando, porque diante de tudo isso que a gente está falando, experiências, primeiro amor, ser como uma criança, né, se a gente ligar tudo isso, é justamente o porquê como uma criança, né? Sim. Porque a criança, ela não tem o interesse. Ela não tá com você por interesse. Sim. Ela não gosta de você por interesse. Sim. Ela só deseja estar com você. Sim, exatamente. Não passa o mundo de uma criança, né, que é ali limitado, né, é a quantidade certa, a medida certa, né, para Deus. Uhum. Né? Então Deus não quer que você seja um cara, Deus quer que você amadureça, mas que você não perca esse coração, anseio, não saia dessa né, o coração dessa dimensão. De ansiar, de estar perto, sem interesse, a pessoa nem... Exatamente, é a medida de Deus. Nós extrapolamos a medida de Deus, porque a gente quer racionalizar tudo, a gente quer buscar saída para os nossos problemas. Às vezes a força solução. Do próprio braço, né? Exatamente. Força do próprio braço. Às vezes a gente precisa da provisão de Deus e Deus quer prover, mas a gente não dá o lugar, né, para Deus prover, né? Exatamente. A gente quer ir lá e mostrar que a gente... Exatamente. A nossa cultura, ela é muito nociva, porque você fica preparado justamente para ser a antítese de Deus. Entendeu? Então você em algumas religiões, que eu não preciso nem falar aqui, mas quem conhece vai entender o que eu estou falando. Em algumas religiões, você é ensinado desde criança que você tem que ser forte. Entendeu? Que você não pode chorar. Às vezes não é nem só a religião, em casa mesmo, né? Nossa cultura ali, vamos dizer assim, brasileira, claro, né? Mas assim, mais forte aqui no Norte e Nordeste, a questão do macho mesmo, de não poder chorar, de ser homem, né? Tô falando disso. Tô falando justamente disso. Cultural nosso, né? É cultural, religiosamente cultural. Porque independente de ter um sacerdócio ou não, na verdade ela sempre teve um sacerdócio. Entendeu? Essa cultura machista, né, que confronta os valores, né, de ética para a vida do reino de Deus, que quer nos conservar de uma forma e a cultura nos leva a rapidamente abandonar isso aí. Entendeu? Então você tem que muitas vezes, para ajudar os seus pais, se levantar cedo e tem que trabalhar, tem que ser homem, porque eu sou o homem da casa. Eu ouvia minha mãe dizer isso, olha, seu pai faleceu, entendeu? Você é o homem da casa. Eu ouvi isso com 23 anos. Entendeu? Você é o homem da casa. Então, quer dizer, esse peso e essa responsabilidade vinha de uma forma sem o entendimento. Entendeu? Beleza, eu sou o homem da casa, mas Deus está na sua vida, o seu coração é como de uma criança. Amém, glória a Deus. E o Senhor vai te sustentar nesse propósito e nesse tempo. Entendeu? Então a gente vive muito isso, muita guerra. Entendeu? Cultural, né? Tipo assim, o nosso comportamento. Quando a pessoa tem esse entendimento, né? Você se coloca no lugar, sua posição é essa realmente de sacerdócio, Sim. Né? Porém você se coloca num lugar, é como se você, vamos dizer assim, ser bem, fazer uma metáfora, né? Alguma coisa assim do tipo, mas é como se você fosse um jogador de futebol, você tem uma posição no campo. Sim. Né? Quando você não tem Deus, você tá lá e vai fazer o que você quer. Tá lá do mesmo jeito. Não, você vai estar lá e você vai fazer o que você quer. Porém, quando a gente tem Deus, Deus é o Jesus, né? Jesus ali se torna o nosso técnico. Sim. Nós estamos em campo. Sim. Né? A ação vai ser nossa, a bola vai chegar em nós e é a gente que vai decidir. Exato. Porém, a gente tem ali alguém, né? Jesus, que é superior a nós, Sim. que vai nos instruir, que vai nos treinar, que vai nos ensinar, Sim. né? Nos capacitar para. Exatamente. É totalmente diferente. É totalmente diferente. A Bíblia fala especificamente sobre isso. Diz que ele recorda, faz lembrar e nos ensinará a respeito de todas as coisas. Então o Espírito Santo, ele é forte e poderoso, né? Preparado para isso. Ele precisa entender esse tempo para que a gente erre o menos possível e seja cada vez mais sensível,
né, ao direcionamento do Espírito Santo para a nossa vida. Mas isso é um desafio para todo homem de Deus, entendeu? Para todo homem maduro de Deus é um desafio, porque quando você tem muitas responsabilidades, eu vejo isso na vida de homens de Deus que eu acompanho. A tendência é você fazer as coisas na força do seu braço. E eu vejo Deus pegando esses homens de Deus e trazendo pro prumo, né, ali. E eu vejo essa luta, de alguma maneira. A gente vê que às vezes ele quer fazer alguma coisa, mas não, Deus falou isso aqui. Isso é maravilhoso. É tremendo, muito entendeu? tremendo, né? Pode parecer assim, e é conflitante, mas é extremamente prazeroso, Cara, né? é porque pro mundo, né, algumas situações pode aparecer até fraqueza, Sim. né? O cara tá querendo conquistar algo. Como você disse, um homem de Deus vamos lá. O cara quer comprar um terreno para igreja, ou uma igreja, ou o cara quer fazer algo que parece, mas aí Deus vem, como foi falado até no culto ontem, né, que Sim. o Espírito Santo falou para Paulo não ir para certos lugares, Sim, exatamente. porque tinha um outro propósito. Justamente. O culto foi sobre isso, sobre o direcionamento do Espírito. Isso, pois é. Às vezes o cara, não, eu quero fazer isso. Aí Deus vai falar, não, agora não é o tempo, não é Sim. a hora, não é o propósito. Sim. Aí a pessoa chega e fala diante de todos, não vamos fazer mais. Exato. Isso no mundo é o quê? Cara, esse cara é fraco. Exato. Esse cara não tem peito Pois é. não é homem. Pois é, o mas o princípio, né? o princípio é outro, é completamente o contrário, né? Visto que Jesus venceu o diabo na cruz pela sua fraqueza. Nossa. Ele não venceu o diabo porque ele é forte, porque não tem como o Criador contender com a criatura e haver briga. Não existe briga, eu tenho esse entendimento, entre Deus e o diabo. Existe briga entre os anjos de Deus e os anjos do diabo e o diabo, né? Porque um tem todo o poder, né? E ele teve que se fazer fraco, porque na sua fraqueza foi que ele a palavra fala estabeleceu, né? que Satanás é o inimigo das nossas almas, né? Exatamente. Ele não é inimigo de Deus, porque Deus não tem da inimigo. alma de Deus ele nem sobe. Pois justamente, Entendeu? Deus ele não tem inimigo, Não né? tem. Não tem alguém pra... Não Então tem. ele é o nosso inimigo, né? Exatamente. Então o que acontece? Deus venceu na sua fraqueza. Ele teve que escolher a fraqueza, porque se ele fosse Nossa, escolher cara. a fortaleza, ele ia esmagar quem? Se ele não tem quem esmagar. Se com o sopro da sua boca ele pode acabar com tudo e ele pode criar todas as É coisas. justamente isso que a gente acabou de falar, né? Você lembrou isso, algo muito interessante, muito importante, né? É justamente esse abrir mão, né, para fazer o propósito de Deus, que foi o que Cristo fez na cruz, né? Exatamente. Mediante as fraquezas, na hora da fraqueza, fortaleza e posicionamento. Pro né? mundo é fraqueza, Exato. né? Para Deus é a glória de Deus cumprindo na vida dele. Exatamente. É a fortaleza que ninguém entende. Entendeu? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Amém. Então, quem não é espiritual não vai entender isso. Não vai entender quando o cara, muitas vezes, está dando razão a Deus em situações tão difíceis, tão calamitosas na vida, e às vezes as pessoas olham para ele e dizem assim, não, você é culpado de você estar passando isso aí, a culpa é sua. E Deus não está atribuindo culpa, Deus está lhe ensinando coisas espirituais profundas em Deus, que vai mudar a sua vida. O seu posicionamento diante de Deus vai ser outro, porque você se deixou passar pelaquela situação e Deus deu resposta consoante aquilo que Deus desejava, esperava. Entendeu? Quando Abraão deu respostas a Deus, Deus cobriu Abraão. Entendeu? Você lembra que quando Abraão foi sacrificar lá os pombinhos e o fogo foi e passou, né, pelo meio do sacrifício, Deus garantindo, porque o homem não pode na aliança, com a força do seu braço, ser fiel a Deus, mas Deus é poderoso, como diz a palavra, ora aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço e para vos apresentar imaculado diante da sua glória. Então Deus faz isso quando o homem dá a resposta certa que ele quer, aí Deus vem e cobre, aí Deus vai e legitima, Deus vai e estabelece. É assim que funciona, mas é do jeito dele, não é do jeito do mundo, nem é do nosso jeito, entendeu? É maravilhoso. Essa é a nossa vida que a gente tá aí. Tipo, ele nos respalda pela nossa obediência, né? Isso que você tá falando, né? Respalda por obediência, por respostas, mudança e transformação. As respostas que você dá para Deus são transformações que passam a ser, no seu dia a dia, né, parte da sua existência, né? É o seu conteúdo como pessoa, né? Espiritual, comportamento, pensamentos. Assim, numa linguagem
quase que infantil, né? Mas bem assim primitivo para quem tá se convertendo há pouco tempo, é aquilo que a gente fala, né? Quanto mais a gente se esvazia de nós, né? A gente abre mão, justamente como você tá falando, a gente dá resposta, a gente abre mão daquilo do nosso eu, né? Mais espaço o Espírito tem para fluir através de nós, né? Exatamente. Exatamente. Que é justamente esse respaldo, justamente a gente entrega isso ao Senhor, né? Exato. E o Senhor nos... Exatamente. Não é que há uma anulação do homem, precisa haver essa anulação. Chega um tempo que você está tão parecido com Jesus que você governa com ele. A Bíblia diz que nós estamos assentados com ele nas regiões celestiais. Então nós temos uma posição de governo, onde Deus ouve as nossas orações, onde Deus pesa as nossas decisões. E se as nossas decisões estiverem alinhadas com ele, é a vontade ele diz, dele, né? É isso aí. Ok, tudo que é bom, perfeito, agradável, se tem algum valor nisso, pensai. Né? Então nós somos livres para pensar, e Deus nos dá a condição de pensar, avaliar e tomar decisões, né, por aquilo que realmente é alinhado com o propósito, com o que realmente Deus tem para a nossa vida. E isso aí é especial. Entendeu? É desse jeito. Então, a gente estava falando agora há pouco sobre justamente levando esses dois parâmetros, né? Do homem com Deus e um homem sem Deus. Sim. Né? E do sacerdócio com Deus e o sacerdócio sem Deus. Sim. O que você acha assim, Eduardo? Uma pessoa, um sacerdócio desse que não tem Deus, as decisões, a forma como ele trata a família, os filhos. Pelo meu entendimento, eu queria que você completasse, eu acho que às vezes é imperceptível. Por exemplo, deixa eu tentar simplificar. Às vezes o homem não tem Cristo, não aceita Jesus, não se converte, porém ele se considera um bom pai, um bom marido, porque no mundo, eu vou falar isso que eu estava conversando com uma pessoa agora há pouco, e ela me falou isso, que ela achava que ela era uma boa pessoa. Acho que até no podcast do Manuel vai sair, acho que foi ele que falou. No mundo ele achava que era uma boa pessoa, porque ele não matava, ele não roubava, ele achava que isso era algo que o condenasse, apenas isso, essas coisas absurdas, né, vamos dizer assim. Porém, um homem desse, as decisões, o relacionamento com os filhos, relacionamentos com as esposas podem gerar nos filhos, gerar na esposa feridas, mágoas, né? Vazios, traumas, vamos dizer dessa forma, né? Justamente por não ter o Espírito Santo, por não ter uma vida conduzida pelo Espírito. Sim. Né? Então esses dois parâmetros de sacerdócio, o que você acha sobre essa visão que o homem do mundo tem? Tipo assim, eu não preciso de Deus, porque eu não faço essas coisas absurdas. Sim. Esses dois sacerdócios, eles têm um fundamento. Tá? A Bíblia diz que Caim matou Abel e saiu da presença de Deus. Quando Caim matou Abel e ele sai da presença de Deus, ali ele se constitui mundo, sistema mundo. Nossa, cara. Ele está enraizado ali naquela atitude e naquela saga a partir de então, longe da presença de Deus. Então Caim vai viver da maneira dele, do jeito dele. Não importa o comportamento, não importa se Caim depois matou mais ou se Caim matou menos. Só o irmão. Entendeu? Não importa se depois alguma outra geração foi melhor do que a de Caim. O que acontece é que aquela geração, ela cresceu longe da presença de Deus, né? E a geração de Abel, e depois, a partir de Sete, começou a se invocar o nome do Senhor. Então a geração do justo, ela foi cuidada. Ao passo que a geração do mundo, que se constitui o mundo, sistema mundo, é a geração que vive sem Deus. Porém, as questões morais da época, que as gerações e que o homem sem Deus segue, elas não garantem. Ela não é garantia da salvação da alma dele, não é garantia de santidade na vida e não é garantia de permanência, mesmo nessas condutas morais que ele tem absorvido. Mas eu fui um bom pai, porque o meu pai também foi um bom pai. Mas isso não é a garantia certa. A garantia certa está no cuidado de Deus. Em Deus está. Não no que eu absorvi do mundo, né, como comportamento e vida para mim.
mas naquilo que Deus ministra, me enche, né? Me preenche para que eu seja, para me constituir. Porque o fundamento evidencia nisso. Um é constituído na iniquidade, no pecado, independente do comportamento, e outro é constituído, justificado na graça de Cristo, Nossa. que é antes de todas as coisas. E só complementando isso que você está falando, você está querendo dizer então que assim, padrão mundo, né, sistema mundo, e no sistema aqui de Deus, da graça, né? Sim. O mundo pode acertar, o da graça acertar. Sim. O do mundo vai errar, o da graça pode errar. Porém, por estar no mundo, padrão mundo, sistema mundo, condenação. E sim, muitas vezes sem correção. E sem correção. E o que está na graça, ele pode errar, porém ele é justificado pela graça. E ele é corrigido por Deus. Com o padrão de se corrigir, de consertar, de mudança, né? Digamos assim. Porque há uma diferença. Aquele que é justificado é corrigido por alguém que está na graça de Cristo. Não somente está. Exatamente. Mas... ele tem aliança com Deus, ele é justificado em Cristo, ele é corrigido, ele é ensinado pelo Espírito. Amém. Glória a Deus. Alguém que é o próprio Deus é responsável por aquela vida que então está debaixo dessa graça, né, de fé, de crer no Senhor e no seu Filho e no seu Evangelho, né? Como contextualizando os dias de hoje, que a gente está falando de Adão para cá. O outro pode até auto-regenerar-se, pode até se consertar, tentar fazer como que o filho seja melhor, e ele não está fazendo mais do que a obrigação dele. Entendeu? Porque... é tipo ético, né? Forma, conduta ética, né? Exato, mas é um fenômeno, entendeu? Que nas gerações, de alguma maneira, não é Deus diretamente que está ali. É questão, né? Porque não há garantia. O sacerdócio de Cristo, ele é suficiente, a Bíblia diz que ele é suficiente para cobrir a todos. Né? Deus nos ganhou, né, para si. Então as nações são do Senhor, os povos depois da cruz são do Senhor, mas essa realidade de ser nova criatura e justificada em Cristo Jesus, e a realidade de quem vive no mundo e se constitui sistema mundo, né, porque quem não quer compromisso com Deus, resumindo, né? O sistema mundo é quem não quer compromisso com Deus. Não quer compromisso com Deus. O sistema mundo não quer compromisso com Deus. O sistema mundo se retroalimenta do sistema mundo, veste, come. O entretenimento, a cura para ele é a limite, vida, né? Nessa vida aqui. O limite, a prudência, a imprudência, sistema mundo. Deles, Sistema mundo, entendeu? Né? Já o Filho de Deus, Deus vem e corrige. Se o cara for carga torta, aí Deus entra, porque a Bíblia diz lá em Hebreus que Deus açoita aquele que recebe como filho. Se suportar a correção, Deus vos trata como filho. Mas se está sem correção, como todos os outros estão participantes, isso é palavra de hoje, depois de Cristo, sois bastardos, está constituído, entendeu? Numa outra... Eduardo, isso é tremendo, porque o que você está falando é justamente, por exemplo, o sistema mundo, a pessoa pode viver num sistema mundo até dentro da igreja. Sim. Pelo que você está falando. Sim. Né? Sim, o sistema mundo dentro da igreja não é... A pessoa vem para a igreja. O que é a base do sistema mundo? É uma vida sem Deus, só isso. A pessoa vem para a igreja e tal, mas quando chega na segunda-feira... a vida dela... Não tem gente que abre igreja sem Deus, sem direcionamento de Deus. O mundo reproduz comportamentos, entendeu? Nossa, o Espírito cara. guia, entendeu? Guia os filhos no caminho. A Bíblia fala do caminho em Cristo, né? Então, o sistema mundo, ele reproduz comportamento. Então, tem igrejas que são abertas sem a orientação do Espírito Santo. Ela nasce, entendeu? Como nasce... Não só evangélica, né? E evangélica também, né? Evangélica também, entendeu? Tanto que, às vezes, ela não frutifica, não frutifica, ela não dá fruto, entendeu? Ela acaba, porque ela é uma casa construída, entendeu? Sobre a areia. Entendeu? Não tem o fundamento, o direcionamento, né? A palavra certa, vinda de Deus. Não é Deus que está... entendeu? Talvez até use, como você está falando, né? Talvez até use a palavra, né? Sim. Mas não é o fundamento, né? Daquela casa, né? Não é, porque a Bíblia vai dizer, né, cara, que se for de Deus, a obra for de Deus, ela prospera.
Entendeu? Se ela não for de Deus, ela não prospera. Entendeu? E Jesus ainda diz assim, tem alguém... Lembra que naquela parte dos evangelhos, vão dizer assim, Senhor, alguém está pregando ali, está falando e tal. Ele diz assim, aquele que não é por nós, é contra nós. Mas a turma de Jesus era outra. Uhum. Entendeu? Se esse deu fruto e permaneceu, nós não sabemos. Entendeu? Mas... o fato é que a garantia certa é que os de Jesus deram fruto e permaneceram. Sim. E a Bíblia não vai falar que os outros permaneceram. Entendeu? Então, qual é a garantia certa? A garantia certa é Cristo. Amém. Em vós, né? Como a Bíblia diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Amém. Não há outra. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Não há outra garantia certa. Entendeu? Então a gente precisa entender isso. Então, e o mundo pode estar na igreja. Tudo é melhor com Deus. Isso. Né? Isso não existe dúvidas. Exatamente. Né? O sacerdote, a mãe de família, o filho, né? O pai, os princípios. Sim. Não tem pra onde correr. Exatamente. O mundo não está no comportamento da igreja, que está fundamentada em Cristo Jesus, se assemelhar um pouco a do mundo. Por exemplo, a pirotecnia ou a música, entendeu? A maneira, né, social de você viver, de você ir na casa das pessoas, de você participar das festas, né, de família. Não está nisso. O sistema mundo está em você não depender de Deus. E você pode ter tudo isso em igreja e não depender de Deus. Ter tudo isso dentro da igreja e não depender de Deus. E você vem para o culto de domingo, entendeu? Mas o seu dinheiro tá lá na conta. Nossa, cara. E aí, o que acontece quando o seu dinheiro aparece na conta, ele é o seu Deus. Você vai e faz com ele o que você precisa e o que você quer. Você faz duas coisas. O que você quer. Exato. Né? Você faz o que você precisa e o que você quer. É justamente em torno daquilo que a gente está falando, né? É o não abrir mão, a não obediência, né? Exato. É você ser o seu Deus, né? Você Exatamente. ser a sua provisão, a força do seu braço, né? Então esse é o perigo do mundo. Entendeu? O sistema mundo é assim. E ele entra, é como uma erva assim que precisa ser daninha, que precisa ser arrancada e queimada. Entendeu? E eu tenho aprendido isso, eu tenho tido enfermidade, eu tenho tido acidente de carro lá antes, né? Mas eu tenho passado por enfermidade. Hoje eu estou com sequelas para depender de Deus, porque hoje eu tenho 2 hérnias de disco e eu tenho que fazer um fortalecimento, o que o médico falou, que eu tenho que fortalecer os músculos das minhas costas, né? Porque eu vivo sentindo dores. E quando eu tive as 2 hérnias de disco, nossa, eu passei por situações de milagre para poder ficar curado. De Deus literalmente levantar uma pessoa para me orar e dizer assim, eu estou te tirando hoje Amém. Da cadeira de rodas. Glória a Deus. E hoje, se eu forçar muita barra, eu volto a ficar paralítico como eu fiquei, praticamente. Porque eu fiquei 2 meses deitado na cama sem poder me mexer de jeito nenhum. Aí Deus vem e levanta a pessoa. Milagre, né, cara? Para dizer o quê? E eu tava trabalhando muito. E hoje, tipo assim, hoje você toca na igreja, né? Graças a Deus, né? Você tem esse problema, mas Deus vem, né, supre, trazendo vigor suficiente para você adorar, para você... Sim. Graças a Deus você tá andando, né? Exato. Porque não é assim. A vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, eu acredito assim, as coisas não é de qualquer maneira. Elas têm um porquê. Não é que você vai espiritualizar tudo. Sim. Mas muitas coisas que acontecem na sua vida, eles têm um propósito. E Deus está falando. Entendeu? Você precisa equilibrar isso. Daqui a pouco você está ganhando dinheiro demais e você acha que quem te sustenta é o que você ganha, e não é. Então eu estava mais ou menos nessa situação. Trabalhando de manhã, de tarde, de noite, rodando num carro de Uber. Todo dia eu tinha dinheiro, todo dia eu fazia, né, R$100, R$90, R$120 livre de despesa, mas trabalhando muito. Entendeu? E aí os meus problemas, eu ia lá e pá, tava dinheiro. Tava dinheiro. E Deus falou assim, peraí, vem pra cá, vem me ouvir. Entendeu? Vem. Aí eu fui clamar com dor, muita dor. E eu clamando, Jesus, o Senhor é Deus, e desmaiando de dor. E me acordando de madrugada. E a minha esposa Alice fazendo massagem nas minhas costas com água quente e pano, para poder diminuir um pouco a dor que vinha e eu desmaiava de dor. Entendeu? E aí dizer, Senhor, amém, glória a Deus, eu entendo, Pai, que o Senhor está aqui, eu amo o Senhor, bendito seja, eu aprendi a do nada. Agora eu dependo de Deus, né? Cara, é tão assim, tão louco as coisas que você faz, que às vezes parece que você é louco,
né? Porque as coisas de Deus é loucura, né? Para os que perecem, né? Mas enfim, às vezes você está aqui e do nada, aleluia, glória a Deus, e aí você começa a adorar, porque às vezes eu estou aqui até no louvor, já teve experiências da gente aqui adorando e o ministro falar uma palavra e o Espírito Santo, né, traz uma alegria, uma disposição diferente e preenche a gente num momento do nada. Só precisa você estar ligado no Espírito. Amém. Entendeu? Essa conversa que a gente está tendo aqui, espiritual, ela vem do nada, quer dizer, vem do Senhor, mas assim, você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Fluindo, não é nada combinado, entendeu? E de repente a gente está adorando, glorificando a Deus. Amém. E você aprende essas coisas no sofrimento, na dor. Eu tive que aprender muitas coisas com a enfermidade da minha esposa, entendeu? Com que a Alice passou 3 anos e meio, entendeu? A levantar de madrugada para orar, entendeu? Quer dizer, não que eu me levante toda madrugada para orar, não é isso. Né? Eu oro de madrugada, porque até às vezes eu acordo de madrugada só para isso, e às vezes eu passo 15 minutos ali orando e já vai amanhecendo o dia e eu glorifico a Deus por aquele dia que Deus está. Quando eu acordo eu já tenho orado, e eu fui aprender isso como? Entendeu? No sofrimento, tendo que acordar, entendeu? Tendo que, né, manifestar ali algumas coisas ali diante de Deus, e, entendeu? Que você só faz com sofrimento. Se você tiver, Tarcísio, muito confortável, entendeu? Você fica só na internet e na televisão. É muito difícil. Entendeu? Então, isso aí é bom porque depois do sofrimento, você continua fazendo. É como se fosse um hábito. De repente você está aqui, exatamente. Aí você está glorificando a Deus. Entendeu? Nunca mais eu tinha jejuado. Nunca mais, que eu digo assim, há alguns meses. Aí semana passada eu fui jejuar e Deus falou para mim, entendeu? Ele disse: eu não te deixo enganado. Já percebeu que eu não deixo você viver engano? As pessoas podem falar o que for de você, né? Mas você tem entendido, né? Você tem, amém, né? Você tem ouvido, né? Glória a Deus, cara. Então isso é maravilhoso. Amém. Nada substitui. Eduardo, nós já estamos encerrando. Você que está aí em casa, você que está assistindo, nos escutando, né? A gente já está chegando ao fim. E eu queria pedir a você, eu perguntar a você, se você tem algo para falar aí pro pessoal que está nos escutando agora, nos assistindo, algo de Deus em uma palavra, né? Se você quiser falar sobre isso, sobre o sacerdócio, né? A pessoa que está aí ainda vivendo nesse padrão mundo, né? Nesse sistema, né? O recado que você tem para essas pessoas. Comece crendo. Comece exercitando a fé naquilo que Deus vai lhe suprindo, né? Porque o poder de Deus está velado na simplicidade do Evangelho, na simplicidade do copo d'água, num momento como esse, no encontro humano aqui, a gente tomando um café e falando sobre as coisas de Deus, e o Espírito se manifesta. Mas é necessário que você tenha fé e você entregue a Deus a sua vida de forma que você dependa completamente de Deus. Amém. Você precisa aprender a depender completamente do Senhor, né? Porque quando Deus tem uma obra na sua vida, Ele vai trazer algumas situações para que você entre nessa dependência, entendeu? E você precisa entender isso da melhor forma possível, para que você passe e a prova dure pouco tempo. Entendeu? Eu precisei passar uma prova de 3 anos e meio para poder ser um pouco mais manso. E ainda estou no processo. Entendeu? Amém, mas isso é bíblico demais, ainda né? Não alcancei. Isso é muito bíblico, porque lá no deserto, desculpa estar cortando aqui o seu momento. Não. Mas o povo lá do deserto não era para ter passado 40 anos, né? Não era, né? Se fosse uma travessia sem dormir, por exemplo, seria ali 7 a 14 dias, né? O pessoal, e claro que era impossível, porque tinha mulher, criança, e o homem não ia aguentar, né? Mas aí 40 dias... No máximo 40 dias, né? 40 dias resolvia. Exatamente. Entendeu? Então, tem princípios aí, né? Quando a gente começa a entender e quando a gente começa a dar razão a Deus. A fé vai fazer com que você dê razão a Deus nos processos de Deus na sua vida. Amém. Entendeu? Você vai dizendo sim a Deus. Você vai dizendo sim, Senhor, o Senhor tem razão. Sim, Pai. Vai se desfazendo para que você possa cumprir um propósito na sua vida e dar razão a Deus. E isso vai continuar sendo a sua vida toda. Entendeu? Porque Deus vai te suprir nessa caminhada. Mas comece crendo. Amém. Isso é que eu tenho para falar para você. Fé. Fé em Cristo. Fé em Deus, né? Em Cristo Jesus. Deus é impossível sem Jesus.
entendeu? Mas Deus com Jesus é possível. Ele é o caminho para Deus. Ele é o caminho, a Amém, verdade e a amém. vida. Em Cristo Jesus você chega nesse objetivo que eu creio que chegarei também. Não julgo que eu cheguei. Não julgo que eu alcancei. Nenhum de nós, né? Nenhum Mas de nós, né? Mas a nossa estamos fé... na rota, né? Vamos dizer assim, né? Sim, mas Em a busca nossa do fé, alvo. a fé do Senhor diz que esse é o caminho. Amém. E nós precisamos desde já dar razão a Ele. Amém. Eduardo, muito obrigado. Foi um prazer Obrigado, ter você aqui, meu Eu que amigão. agradeço. Né? Nós estamos juntos quase todo dia, né? Amém. Gente, muito obrigado também você que está nos assistindo, nos escutando. Muito obrigado por ter passado esse momento aqui conosco. Né? Eu peço você que compartilhe esse vídeo, que você dê um like aí, comenta, tá certo? Seu comentário é muito importante pra gente. Então, muito obrigado. Até a próxima. Deus abençoe.